Olá pessoal, bem-vindos então hoje ao nosso primeiro vídeo da nossa disciplina Subjetividade e Fenômenos Contemporâneos, né? Bom, a gente já fez outras disciplinas aí nesse modelo de aula à distância, né? Então eu não vou entrar em grandes detalhes aqui sobre o funcionamento, sobre, né, a metodologia aqui da disciplina, porque vocês já sabem, né, e efetivamente vamos partir logo aí já pro vídeo ou pro texto, porque senão a gente acaba alongando muito o vídeo, né? Bom, pessoal, como espero que essa altura do campeonato, né, vocês já tenham acessado lá o SIGA, já tenham baixado o texto da nossa aula de hoje, e hoje a gente vai estudar um texto do Freud, né? Hoje vamos ao Freud mesmo, né? Que é sobre o narcisismo, é o texto sobre o narcisismo, uma introdução. Tá? Esse texto é um texto um pouco complexo, acredito que vocês já leram, né? Vocês vão ver que é um texto um pouco denso, um pouco que mistura, que faz pontes com várias outras conceitos, várias outras partes da teoria freudiana. E, consequentemente, tem muita coisa dentro do texto para ser explorada. Tá? Eu não vou explorar todo o texto, porque senão efetivamente ficaria muito longo e não é o nosso objetivo aqui, não é o nosso sentido aqui. Tá? A ideia da gente começar a estudar, começar a disciplina estudando narcisismo é puramente porque a gente depois, ao longo da disciplina, vai começar a perceber como a questão das estruturas narcísicas de personalidade, elas são mais, como é que eu vou dizer assim, proeminentes hoje, né, nisso que a gente vai chamar de contemporaneidade, né, então por isso que a gente vai começar vendo um pouquinho sobre o narcisismo, mas o que interessa pra gente é o narcisismo, e não efetivamente tudo que está sendo discutido ali no texto do Freud. Por isso, vocês vão observar aí ao longo desses vídeos que eu vou gravar sobre esse texto, que tem muitas coisas que eu vou simplesmente passar por cima, tá, gente? Eu não vou abordar todos os aspectozinhos ali do texto e tal, até porque também tem outra coisa, né? Tipo assim, são algumas coisas que esse texto foi escrito em 1914, então tem algumas coisas que ainda estão embrionárias ali e não seria muito interessante ficar perdendo, entre aspas, tempo, né, para discorrer sobre coisas que mais lá na frente na teoria freudiana vão ser alteradas. Então eu vou ser bem sucinto, bem pontual. Olha, o que nos interessa aqui é isso, e eu vou só me ater mais às partes que nos interessam para nós nessa disciplina, tá? Mas de modo geral, isso não significa que eu esteja dizendo para vocês assim, não lê o texto, entendeu? Ou lê só as partes que lê tudo, né? Lê tudo porque efetivamente é um texto legal, é um texto bom, tá? É um texto que faz parte da história do movimento psicanalítico, né? Eu não vou me ater muita coisa, porque, como eu falei, tem coisas ali que não nos interessam, tipo as tretas do Freud com o Jung ali, que tem uma parte do texto que ele começa a responder o Jung, por uma briga aí que eles estavam tendo sobre a teoria da libido, então eu não vou me prender nisso. Mas para vocês é interessante, até para vocês conhecerem, por exemplo, como foi esse desenvolvimento da teoria psicanalítica, né? E verem que tipo, o surgimento de conceitos não é uma coisa que brota na cabeça de um autor como Freud. De repente tava lá, pum, nasceu, narcisismo é isso. Não, ele é uma construção ao longo do tempo e ao longo de muito embate, ao longo de muita discussão, ao longo de muitos entraves ali, né? Ou a própria teoria da libido, né, que é mais específica ali onde ele vai entrar em choque com o Jung, né, é interessante vocês verem isso, né, então eu recomendo que vocês leiam, né, leiam tudo, se aprofundem em tudo e tal, porque é legal a gente ver como é que como que ocorre essa construção teórica, né. Agora, para nós aqui, efetivamente, eu só vou focar nos aspectos relacionados ao narcisismo. E aí, gente, antes da gente entrar mesmo no texto, eu acredito que seja do senso comum, né, vocês já devem saber o que é o narcisismo. Bem a nível de senso comum, aí, uma pessoa narcisista é uma pessoa que ela se ama, ela ama a si própria mais do que qualquer outra coisa, né? Então é aquela pessoa que efetivamente ela se considera aí a coisa mais importante do mundo, o que a gente vai ver que não necessariamente é uma coisa ruim você se considerar uma pessoa, você ter uma grande atração por você mesmo, porque isso é importante para que você tenha uma autoestima, né? O problema é quando isso extrapola um pouco o limite e enfim, se torna até patológico, podemos usar essa terminologia, tá? Mas de modo, você sabe o que é isso, o que é o narcisismo, né? O narcisismo é o narcisista. O narcisista é alguém que se ama demais, né? Uma pessoa que, ou no popular, aí no jargão que a gente já fala, uma pessoa que se acha muito, né? Ela acha que ela é mais importante do que os... Ela acha não, ela tem certeza que ela é mais importante, mais bonita, mais amorosa, mais tudo do que os outros, né?
Só que mas assim, para título de complementação, eu não vou entrar aqui muito a respeito do mito do Narciso, da história do Narciso, mas eu vou só falar rapidinho como é que surge, né, da onde que vem o termo narcisismo, né? Que aí provavelmente algum de vocês já conhecem, mas só para eu estou preocupado com o tempo, né? Mas só para aclarar, porque talvez alguns de vocês não saibam, né? O termo narcisismo, ele vem do mito grego de Narciso, né? Ou mais especificamente Narciso e Eco, né? Que era uma ninfa, né? Bom, vou contar rapidinho o mito do Narciso, mas sem grandes detalhes, até porque se fosse para explorar mesmo o mito, eu teria que fazer um vídeo só para isso. Mas rapidinho, só para vocês entenderem da onde que vem essa ideia de alguém que se ama mais do que qualquer outra coisa, né? Que era o caso do então Narciso, né? Bom, quem é Narciso? Narciso, ele era filho de uma mortal chamada Liríope, né? Com um deus chamado Céfiso, né? Era um deus, ele não era um deus do Olimpo, ele não era um lá dos grandes deuses, ele era um deus menor, tá? Mas era um deus, tá? Então Narciso, basicamente, era uma espécie de um semideus, ele era filho de uma mortal com um deus, né? Ora, quando Narciso nasce, né, ele é uma criança extremamente bela, filho de um deus, né? Então ele era extremamente lindo, extremamente, né, bonito. E a mãe, né, a Liríope, quando ela vê aquela criança, ela olha e vê aquele bebê excessivamente muito mais belo do que qualquer outra criança que ela já tenha visto antes, ela olhou para aquilo e na hora ela sacou, não vai dar certo, isso vai dar merda, né, porque ele é bonito demais, isso vai atrair a ira dos deuses, né, os deuses não vão gostar dessa situação, né, de um mortal que tem uma beleza. Eu estava querendo ver se você tinha colocado o computador na tomada. Os deuses não vão gostar de ver um mortal que tem uma beleza igual dos deuses, não vai dar certo isso, né? Então ela é muito preocupada, né? Ela chama Tiresias, né? O sábio, famoso sábio grego, cego, Tiresias, né? Que aí também é um outro personagem à parte, que eu não vou nem entrar aqui porque seria um vídeo só sobre o Tiresias, né? E para que Tiresias dissesse qual seria o futuro daquela criança, porque ela estava preocupada, né? E aí Tiresias, ele vai até lá e ele, entre aspas, né, vê quem era cego, ele não vê a criança, né? Ele ouve a história, ele sente, né, aquela situação, e ele diz assim, olha, não vai acontecer nada, né, essa criança ela vai ter uma vida boa, normal, tal, desde que ela não tenha consciência da beleza que ela tem, né, porque se ela tiver consciência da beleza que ela tem, obviamente isso não vai dar certo, né. Bom, por conta disso, o que a mãe Liríope faz, né, a mãe do Narciso? Ela tira todos os espelhos da casa, né, qualquer coisa de metal, qualquer coisa que pudesse refletir a imagem do Narciso é tirado para que ele nunca se visse, para que ele não tivesse consciência da beleza dele, né? Bom, tudo bem, o que acontece, né? A vida passa, o Narciso cresce, mas obviamente ele cresce percebendo que todo mundo trata ele assim, né? Como se ele fosse lá a última batatinha Ruffles do pacote. Por quê? Porque todo mundo é apaixonado por Narciso. Por quê? Porque ele é lindo, né? Todo mundo achava ele extremamente, né? Todo mundo olhava aquela criança, já quem jovem, quem adulto, já, né, que vai se passando, todo mundo se apaixonava por ele e fazia tudo o que ele queria. Então, o próprio Narciso, ele vai desenvolvendo uma personalidade meio arrogante, né? Meio assim, ele sabe que ele é gostoso, ele nunca se viu, ele não sabe bem o porquê as pessoas acham ele tão gostoso, mas ele tem consciência de que ele é gostosão, entendeu? Usando um português claro aqui. E ele se transforma numa pessoa arrogante, uma pessoa meio... uma pessoa que se acha, né? Uma pessoa assim meio nariz em pé e dava patada em todo mundo, e rejeitava todo mundo, e tinha um certo prazer sarcástico não, macabro não. Um certo prazer... um prazer... falta para um prazer negativo, né? De meio que ver o sofrimento das pessoas apaixonadas por ele ali e ele simplesmente ignorando as pessoas. Ele se torna uma pessoa bastante arrogante, né? E tudo bem, e Narciso vai vivendo a vida dele normal, tal, e vai crescendo por aí, vai. Bom, até que chega um belo dia, né? Narciso, ele vai sair para caçar, agora não lembro, ele entra na floresta, e as ninfas veem aquele jovem entrando na floresta e elas se apaixonam, como todo mundo, elas se apaixonam loucamente, né? Pro Narciso, e vão ao encontro dele para tentar seduzir ele, porque as ninfas, elas adoravam, né? Fazer uma festinha, vamos dizer assim, né? E elas vão lá e começam a seduzir o Narciso e tal, e ele já acostumado, né, a todo mundo babando o ovo dele, para ele era só mais um, né? E ele vai lá, rejeita as ninfas também, né? Bota elas para correr, tipo, quem são vocês, né? Vamos chupar um prego e tal, né? Ele rejeita as ninfas, e as ninfas, elas simplesmente ficam com ódio do Narciso
e vão embora, né? Menos uma, né? Todas elas foram, inclusive, né? Menos uma chamada Eco, né? Que era a ninfa Eco, que também ela não, na verdade, ela não foi tentar seduzir Narciso, porque Eco era uma ninfa que estava amaldiçoada. Eu vou ter que fazer um parênteses para falar um pouco sobre a maldição de Eco. Bom, quem era Eco? Eco era uma ninfa, né, que vivia lá na floresta junto com as outras ninfas e tal. Só que um belo dia, Zeus, ele vai até os campos lá, né, as florestas, e louco para ter lá uma aventura extraconjugal, encontra as ninfas, né, e passa lá uma salivinha nas ninfas e vai fazer uma festinha lá no meio da floresta lá com as ninfas, né. Só que nessas, né, Eco, que estava junto com todas elas, ela não se encantou muito, ela não caiu no papinho do Zeus, ela ficou ali, deixa as meninas lá, né, se divertir, e ela ficou ali no canto dela, vamos dizer assim. Só que, enquanto o Zeus estava estava lá fazendo a festinha dele lá com as meninas, com as ninfas, né, lá no meio do lago, alguma coisa assim e tal, chega a Hera, né, que estava atrás de Zeus porque sabia que Zeus estava armando alguma coisa, né. Ninfa Eco, quando vê Hera, ela saca na hora, né, que a deusa está atrás do marido que está pulando a cerca. E, tipo assim, sabia que se a deusa pegasse ele lá no flagra, com Zeus não ia acontecer nada, porque imagina que ela ia fazer alguma coisa com Zeus, mas as amigas, as irmãs dela, o destino não ia ser dos melhores, né? E Eco era uma ninfa muito tagarela, ela falava muito. Então a hora que ela vê, ela encontra Hera, né? O que ela faz? Ela começa a puxar conversa com Hera para tentar enrolar Hera, né? Para tentar digamos assim, enrolar Hera ali para que as ninfas pudessem efetivamente fugir. E aí ela começa a conversar, começa a tagarelar, só que ela começa a falar mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Por quê? Porque o intuito dela era fazer com que as Zeus e as ninfas ouvissem a conversa, percebessem que Hera estava ali e pulassem fora. E foi o que aconteceu, né? Ela começou a falar, até que as ninfas ouviram, Zeus ouviu, todo mundo, né, se picou dali. E Hera não deu flagra, mas nisso, né, Hera se irrita ali com a Eco, né, com a ninfa, diz, fica você aí que eu vou lá ver o que eu vou fazer. Aí Hera encontra lá o local onde Zeus estava com as ninfas, percebe que estava rolando um bacanal ali, né, e percebe que foi enganada pela ninfa, né. Ela ficou extremamente brava, extremamente irritada, né. Ela volta até a Eco e fala assim, então você achou que podia me enganar, achou que podia me enrolar? Então você gosta muito de falar, né? Você gosta muito de começar a puxar conversa com os outros para enrolar as pessoas, né? Então a partir de hoje você nunca mais vai poder abrir a boca para começar conversa nenhuma. A partir de hoje, a única coisa que você vai poder falar é a última palavra das pessoas, do que as pessoas falam, né? Então por isso que Eco, no caso, ela não podia nunca mais, a partir desse dia ela não podia nunca mais falar, ela foi amaldiçoada, né? Então ela só conseguia falar a última palavra que as pessoas falavam, né? Por isso, né? Vocês já estão entendendo onde é que vem o nome Eco, né? Bom, então voltando lá para Narciso, então Eco, obviamente, ela se apaixona também ali pelo Narciso como as outras ninfas, só que ela não vai até ele porque ela não consegue falar, porque ela não consegue falar, ela tem uma maldição. Então, enquanto as outras ninfas foram lá, tentaram seduzir Narciso rejeitou elas foram embora com ódio do Narciso, Eco ficou ali, atrás da moita, olhando e tal, né? Até que ela vai seguindo o Narciso, até que sem querer, uma hora ela pisa num galho, né? Aí Narciso ouve aquilo, fala, quem tá aí, né? Aí ela repete, aí, né? Fale quem é você, assim, quem é você? Ela começa, porque ela amaldiçoada, ela só conseguia repetir as últimas palavras que Narciso falava, né? Então até que Narciso vai, descobre onde é que ela tá, né? E ela então, quando ele encontra ela, aí mesmo que ela fica apaixonadésima por ele, porque ele tá ali cara a cara, né? Aquele ser lindo, maravilhoso e tal, tudo mais. Só que o Narciso, como sempre, como o rapaz ali com o nariz em pé, ele olha para aquilo, olha, quem você pensa que você é para estar aqui me seguindo, né? Vai embora daqui, não sei o que. Ele escorraça com a Eco. Só que a Eco, né, coitada, ela vai embora chorando e tal, assim, mas ela ficou completamente apaixonada por Narciso. Bom, a história tem mais algumas
mais uma etapa, vamos dizer assim, mas vamos encurtar, tá? Numa outra ocasião, numa outra situação, Eco estava de novo ali, né, andando pela floresta, e as pessoas já estavam assim, com uma certa raiva de Narciso, né? Porque ele já tinha rejeitado muitas pessoas, ele era muito arrogante, as ninfas também já estavam se sentindo incomodadas, até que algumas delas reclamaram para uma deusa chamada Nêmesis, né, a deusa da justiça, né, e falaram assim: poxa, esse cara aí, ele se acha, né, ele tinha que sentir na pele o que é que ele faz com as pessoas, porque ele faz todo mundo se apaixonar por ele e depois vai lá e rejeita. Ele tinha que sentir na pele o que, né, todos nós sentimos. E aí Nêmesis, vendo isso, ela toma as dores das pessoas que foram rejeitadas, né, e ela conduz Narciso até perto, à beira de um lago, né? Quando Narciso chega na beira desse lago, agora não lembro o que aconteceu direito na história, eu sei que ele se debruça perante o lago e ele vê um ser completamente maravilhoso, completamente lindo, né? Completamente, nossa, meu Deus, que ser é aquele? Que era a própria imagem dele refletida, né? E aí ele começa a tentar seduzir aquele ser, né? Aquele ser que está lá no lago, ele tenta tocar no lago, mas quando ele coloca a mão no lago, a água fica turva, né? E aí a água balança e ele perde a imagem, e aí ele fica transtornado. E aí ele para então de querer tocar no lago e ele fica só contemplando aquela imagem, né? Completamente apaixonado, sem ser correspondido, né? Que era o que as outras pessoas sentiam. Então essa foi digamos assim, a punição de Narciso, né? Só que o que acontece? Aí tem algumas variações do mito, tá? Algumas versões do mito dizem que ele acaba não aguentando e pula no lago e morre afogado. Outras versões do mito dizem que ele fica ali definhando, até que ele morre, né? E tem uma outra versão do mito, que é mais aceita, né? Que ele fica ali definhando, quando ele tá, que ele não consegue sair dali, ele está apaixonado por aquele ser que está ali na imagem do lago, né? Então, quando ele está quase morrendo, quem aparece ali para ver aquela cena Eco, né? E aí Eco vai lá, ainda apaixonada por ele e tal, abraça ele, levanta ele, né? Então, tipo, e ela não consegue falar, ela não consegue dizer nada, tipo, o que tá acontecendo? Né? Ela tá ali agoniada, porque ela não pode falar. E Narciso olha para ela, né? Tipo assim, quase morrendo, já dando ali os últimos suspiros ali, né? E ele vê tipo assim, nossa, né? Todo mundo me abandonou, todo mundo me rejeitou, menos essa ninfa aqui, né? Então, tipo assim, era o momento da redenção de Narciso, era o momento dele virar para Eco e dizer assim: puxa, me perdoa, porque eu fui arrogante com você e tal. Agora eu tô sentindo o que é a dor de ser rejeitado e tal. Puxa, quer ficar comigo, né? Era isso que Narciso deveria ter dito. Mas aí Narciso olha pra ninfa, ela aí chorando, tá vendo que o cara tá morrendo e tal. Ele não aguenta, ele olha de novo pro lago, né? E agora eu não lembro direito quais são as palavras finais que ele fala assim: por que você foi ser tão belo, né? Por que você é tão belo? Eu não consigo viver sem você. Eu acho que alguma coisa assim. Ele fala uma frase nesse sentido. E aí morre, né? Quando ele fala isso, Eco, pela maldição dela, ela não consegue fazer outra coisa a não ser repetir as últimas palavras, né? E fala: por que você é tão belo? Eu não consigo viver sem você, né? E aí Eco morre, Narciso morre ali, né, nos braços de Eco. Definha ali, né? Morre ali. Eco fica transtornada com aquilo. Ela vai se refugiar numa caverna. Então ela se esconde numa caverna. E lá Eco também, por ter tido amor rejeitado, definha. Aí vai a história, definha, até que ela morre também, até que não sobra mais nada de Eco a não ser a voz, né? Por isso que até hoje, quando você entra, aí vem a parte da explicação do mito, né? Por isso que até hoje, quando você entra numa caverna e fala qualquer coisa, Eco, que está lá dentro, responde para você, né? Então, se vocês já tiveram a chance, né, de entrar numa caverna, algum lugar assim, berrar alguma coisa, alô, né? E aquilo responde. Quem é a ninfa, a Eco, né? Que responde, porque só o que sobrou dela foi a voz. Enquanto o Narciso morreu lá, né? Na beira do lago, né? Então, aí a Afrodite, vendo essa cena, ela se compadece disso, ela vê aquilo, ela fica transtornada, porque a Afrodite é a deusa do amor, então ela fica triste de ver ali
um amor que não pôde ser realizado, né, Narciso e Eco, e aí ela então faz daquele cadáver, daquela coisa que estava ali se apodrecendo agora ali na beira do lago, né, ela transforma Narciso numa planta, uma flor, né, é uma flor que aí nasce na beira do lago, e ela sempre está com a cabeça, né, vamos dizer, para baixo, refletindo a imagem no lago, que é a flor do Narciso. Não sei se vocês já viram a flor, até devia ter colocado uma imagem do Narciso aqui. Depois no nosso encontro 5 eu coloco. Né? Então, aí vira uma planta, né? A flor chamada Narciso. Então, foi 20 minutos só para contar rapidinho aí um mito, né? Mas enfim, era preciso, né? Então, aí, o que o mito do Narciso nos fala? O mito do Narciso nos fala disso, né? Dos perigos que é você ser alguém muito apaixonado por você mesmo. Alguém que, pelo alto grau de amor, vamos usar um termo agora aí psicanalítico, um alto grau de libido investido sobre você, você se considera tão superior aos outros ao ponto que você rejeita os outros. Ou seja, ao ponto que você rejeita o mundo, né? Portanto se torna arrogante, portanto se torna uma pessoa, né, de difícil trato, né, de difícil relação, né? E como consequência desse excesso de arrogância, de amor próprio, vamos usar essa terminologia, você acaba adoecendo e morre, né? Que é o caso do narcisismo. Mas você, numa concepção psicológica, você acaba desenvolvendo uma patologia, né? Uma patologia por quê? Porque você rejeita o mundo externo e acha que só você importa, e aí isso vai dar isso vai dar base a uma série de transtornos psicológicos aí, que a gente vai categorizar de transtornos narcísicos, né? Como bulimia, anorexia, aquela vigoroxia, né? Aquele complexo de Apolo, os caras que ficam bombadão lá e tal, né? Então essa é uma série de transtornos que a gente não vai estudar, tá? A gente não é nossa disciplina, não é psicopatologia, não vou estudar transtorno. Mas é essa ideia, né? De que o excesso de amor por si mesmo, né, é uma híbris, né, lá no sentido grego, é um problema, né? Indo um pouco aí dentro da concepção grega de que tudo que é demais é prejudicial, né? Então até mesmo o amor elevado ao excesso sobre si mesmo, isso tem transtornos. Mas bom, gente, já deu 22 minutos, eu acho que eu devia parar esse vídeo e fazer um outro, mas não, eu vou tocar, vamos lá, tá? Bom, então vamos lá, rapidinho então, né? Notas do editor. Se vocês viram ali no comecinho do texto, né? Tem ali as notas do editor aliás, sempre legal a gente ler as notas do editor lá das obras do Freud, porque ele sempre explica o contexto, né, daquela obra ali, daquele livro que está sendo apresentado. Então vamos lá, rapidinho aqui para a gente passar essa parte. Então, notas do editor, né? O texto foi escrito em 1914, né? Porém, Freud já havia começado a falar sobre narcisismo alguns anos antes. Então, ali no texto está ali, né? Isso aqui, entre aspas, eu tirei de lá. Numa reunião da Sociedade Psicanalítica de 10 de novembro de 1909, Freud havia declarado que o narcisismo era uma fase intermediária entre o autoerotismo e o amor do objeto, né? O amor objetal. Ora, 1909, tá? Bem antes, né? Freud já tinha percebido que existe alguma coisa entre o autoerotismo, né? Aquele fenômeno do indivíduo ele tá, o indivíduo aí, entenda um bebê de alguns meses, tá? O indivíduo ele tá ali, né? Focado nele, pensando só nele, né? Ele é um idzinho, né? Uma bolsinha de pulsões ali, né? Só pensa em comer e dormir, é só isso que a criança pensa, né? Se é que pensa, né? Só a autossatisfação, não pensa em mais nada. Então esse momento aí do autoerotismo, né, que ela fica apaixonada por ela mesma, pela mãozinha, né, pelo pezinho, tal, aquela coisa toda ali, e o amor ao mundo, né, o amor a libido sendo lançada para fora. Ele percebeu que tinha que ter alguma coisa entre isso daí, né? Ou seja, ele percebeu que existe um desenvolvimento. Tá? Existe uma evolução do indivíduo, né? Que no primeiro momento ele está só focado nele, até que chega um momento que ele começa a ser focado no mundo. Só que para sair de mim para lá tem que ter uma transição, tem que ter alguma coisa. E aí o Freud começou a perceber que essa coisa talvez tenha a ver com essa fase que vai denominar de narcisismo, uma fase narcísica. Tá? Então, em 1909 a gente já começou a perceber isso. Tá? É uma das primeiras obras do Freud que pode ser considerada como um dos fatores de evolução de seus conceitos. Desculpa, é uma das principais, né? Evolução de seus conceitos. É nesse texto que surge a diferenciação entre a libido do ego e a libido objetal,
e introduz o conceito de ideal do ego, tá? Que mais tarde se transformaria no conceito de superego. Tá? Então, de novo, esse aqui é um texto onde ele começa a introduzir coisas que mais lá na frente vão se desenvolver em conceitos. Tá? Por isso que, inclusive, eu nem vou entrar muito aqui, esmiuçar muito algumas coisas, até porque elas vão ser depois superadas mais à frente na teoria psicanalítica e nem vai importar realmente para nós, para a nossa disciplina. Tá? A própria ideia de libido do ego, libido do objetal, no final, libido é libido, pô, né? Mas nesse momento aqui ele está ainda fazendo essa diferenciação. E a ideia não, né? O conceito aí do ideal do ego, que mais tarde vai se transformar no superego. Lembrando, né, que se vocês recordarem lá das almas de psicanálise, né, no começo a gente é id, né? A gente é puro id, né? Só que o que acontece? O id ele se desdobra em ego. Então você tem lá um princípio do prazer e um princípio da realidade, né? Que começam ali a negociar, vamos usar esse termo. Só que isso não é suficiente ainda para você evitar frustrações, para você evitar dor, né, do indivíduo. Então esse próprio ego ele precisa se desdobrar ainda mais numa outra instância ainda mais, digamos assim, dura, vamos usar esse termo, que vai ser depois o próprio superego. Mas como também que surge o superego? Né? Como que surge o ego? Também não vou falar porque isso seria uma aula à parte de psicanálise, mas o caso do superego também não vou falar, porque seria uma aula só para isso, mas assim, só rapidinho, né? O próprio superego ele vai nascer por uma deformação, uma transformação do ego. Né? Quando o ego percebe que para lidar com a realidade, para lidar com o mundo real, ele precisa criar outros instrumentos para conseguir se relacionar entre dentro e fora, né? É onde ele vai efetivamente começar a criar uma outra estrutura que vai se consagrar depois, lá no finalzinho do complexo de Édipo, como superego, né? Então, no final do Édipo, quando a criança entende que tem coisas no mundo que são proibidas para ela, né? Não porque ela não possa fazer, tipo, ela não posso voar, não posso voar porque eu não tenho asa, tudo bem. Isso o ego consegue lidar com isso. Mas o caso do superego são coisas que ele teria acesso, fisicamente ele teria acesso, né? Mas ele não pode porque é moralmente rejeitado, né? Como é no caso de se apaixonar pela mãe. Né? Então por isso que ele vai rejeitar a mãe, né? no final do complexo de Édipo e internalizar a regra. Tem coisas que são proibidas. Né? Qual é a primeira coisa que é proibida? Mamãe. Né? Então eu não posso ter a minha mãe. Então por isso que surge aí o superego. Né? Mas assim, não é do nada, não é de uma hora para outra que surge o superego. Ele também vai sendo criado, né? No final do Édipo é onde ele se estrutura mesmo, tá? Digamos assim, entre aspas, tá acabado ali, né? Não é bem acabado porque ainda durante a adolescência o superego ainda vai ser fortalecido, né? Mas digamos assim, o corpo duro dele já tá ali, mas existe, né, um caminho. E aí isso é via ideal do ego. Bom, vamos lá, já deu meia hora. Então vamos lá. Então, por ter muitas ideias embutidas em estado embrionário, se tornou um texto condensado, denso, é aqui que eu estava falando até agora, que o próprio Freud não ficou satisfeito com o seu resultado. Né? Então o próprio Freud vai falar ali, né, o narcisismo teve um parto difícil. Né? Então vocês devem ter percebido, né, que é um texto assim, que é meio truncado, ele começa falando de uma coisa, vai, avança, mas assim, não vamos falar disso aqui não, parou por aqui, tá, vamos voltar para lá. E aí vai, volta, vai, volta. Né? Por que ele volta? Porque ele está começando a desenvolver conceitos que ele ainda não está acabado, ele está só apresentando ali e ele não vai concluir, porque não dá. Então ele volta e começa a falar de outra coisa. Então é um texto compacto, é um texto meio duro, meio ruim de ler. Não é como aqueles outros textos do Freud, lá tipo... Mal-estar na civilização, que é um texto fluido, que você vai lendo, é gostoso, tá? Isso aqui é meio pesado, tá? Então, por conta disso, volto a reforçar, tá? Aqui na nossa disciplina, eu vou passar batido por um monte de coisa. Vocês vão ver aí, às vezes, que aqui no vídeo eu tô falando de um assunto, se vocês forem acompanhando ali no texto, né? Eu tô falando de um assunto, de repente, eu dou um pulo. 3 páginas pra frente eu pulo, assim, né? Por quê? Porque realmente ele começa a discutir coisas ali que pra gente, na nossa disciplina, não vai ser o foco, tá bom? Bom, gente, então, depois de meia hora de explicações, vamos ao texto. Meu Deus. Bora lá. Então, como é que o Freud começa o texto? Ele começa ali, né? Que o termo narcisismo deriva de uma descrição clínica e foi escolhido por Paul Nack, não conheço, não sei quem é, tá? Em 1899 para denotar a atitude de uma pessoa que trata do seu próprio corpo da mesma forma pelo qual o corpo de um objeto sexual é comumente tratado. Que o contempla, vale dizer, o afaga, o acaricia até obter satisfação completa dessas atividades, completa através dessas atividades. Ou seja, o que é
o narcisismo, né? Que esse Paul Ehrlich, né? Não sei como é que pronuncia o nome dele, escolheu e começou a usar a partir de 1899. Ele vai dizer assim, olha, eu estou identificando aqui na clínica, eu estou identificando aqui nos meus pacientes que eu estou atendendo, pessoas que, de repente, são apaixonadas pelo seu próprio corpo, né? Apaixonadas até um ponto assim que ela começa a rejeitar qualquer outra coisa e ela fica assim, meu Deus, como eu sou gostoso. Como tá aqui, né? Como o Van Diesel aqui, né? Sou gostoso mesmo, e daí, né? sou o cara, né? Ou então aqui esse outro meme aqui, né? Eu me olhando no espelho de calcinha e sutiã. Né? Aquela assim que você para no espelho, se olha e fica, meu Deus, né? Olha só, Deus caprichou nessa forminha, que coisa maravilhosa e tal. Entende? Veja, não confundam, tá? Um pouco isso com ter uma autoestima elevada. Ter uma autoestima elevada é legal, é bom, tá? Você olhar no espelho e dizer assim, nossa, tô gostoso, hoje eu tô bonito, hoje eu tô... Tá. Legal, não tem problema, isso é saudável, tá? O problema é quando você só faz isso, né? O problema é quando você faz isso em excesso, o problema é quando você deixa de ir numa festa para ficar em casa se olhando no espelho, né? Agora não é muito comum, tá? Ultimamente a gente não ouve mais falar desse termo, mas eu me lembro que lá na viradinha lá dos anos 80, dos anos 90, quando estava naquela moda, né, que era moda naquela época, todo mundo fazia atividade física, todo mundo ir pra academia, malhar, marombar, né? Teve uma época que o mundo era assim, as pessoas, sabe, não fumavam, não bebiam, só ficavam na academia e tal. Hoje em dia tá diferente, mas naquela época era muito isso, que começou a surgir na época uma síndrome, vamos dizer assim, que se vocês procurarem na internet aí deve até ainda existir, mas não, naquela época foi muito forte, chamada Síndrome de Apolo, né? E eu me lembro, Apolo é o deus da beleza, né, na mitologia grega. E eu me lembro que uma vez eu vi uma reportagem do pessoal falando dos caras, né? Era uma reportagem voltada mais para homens, né, daí, do pessoal que não ia pra festa, então não ia pra balada, então tipo assim, sexta-feira à noite, né? Vamos pegar uma balada lá e tal. Então eles não iam pra festa para poder ir dormir cedo para no outro dia de manhã, no caso no sábado, ir pra academia para puxar ferro, né? Porque o que o cara queria era ficar lá com aquele corpão e tal, né? Então era um síndrome, eu falo assim, a síndrome de Apolo, uma pessoa só pensa em ficar bonita, ela só pensa em ficar bela, né? Aí depois veio o boom das cirurgias plásticas, né? E o pessoal parou de puxar ferro e começou a botar silicone, botox e por aí vai, né? Mas naquela época ainda era muito deep, então a pessoa parava de... E hoje é aí nas cirurgias plásticas, né? Então veja, esse tipo de coisa é que o Paul Ehrlich vai identificar. Olha, a pessoa para de querer buscar satisfação numa outra pessoa, por exemplo, e ela só se satisfaz com ela própria. Eu me basto, né? Eu sou gostoso demais. Assim, gente, eu ia colocar alguns exemplos de pessoas assim que estão aí, que é fácil de vocês verem, tá? Mas eu tô no YouTube. Então, como eu tô no YouTube, isso aqui vai ficar na internet, é um vídeo para sempre. Eu não tô afim de ser processado, então eu não vou colocar nenhum link aqui, para tá vendo? Isso é um exemplo de pessoa narcísica, né? Mas assim, depois que a gente fizer o nosso encontro síncrono, eu posso falar algumas coisas pra vocês. Mas assim, gente, é fácil, tá? Vocês já sabem, é só... E aí o cara fica... tem uns que fica... e fica... Nossa, monstro! Né? Vocês já viram gente assim, na internet, na televisão, né? Que fica lá sorrindo, sou maravilhoso, sou gostosão mesmo, tal. E o cara... As pessoas ficam, vocês já viram, tá? Eu não vou colocar nenhum link aqui, nenhum nome, não vou fazer citação para ninguém, porque não quero ser processado, tá? Mas assim, então, nesse caso, ou então um outro exemplo também, que também posso dar, né? Que o narcisismo, ele também chega a ser um descolamento entre o self e o ego, né? É quando a pessoa realmente se apaixona pelo próprio ego mesmo, tá? Até o ponto que ela começa a falar de si mesma na terceira pessoa. Também não vou dar exemplos aqui, mas lá no nosso encontro síncrono eu posso dar, né, de algumas personalidades aí famosas, né? Que tipo assim, vai fazer uma entrevista lá, uma coisa assim, aí o repórter pergunta, e aí fulana, né? O que que você vai fazer esse ano? Aí a pessoa fala assim, esse ano a fulana vai falar. Mas como é a fulana? O cara fez a pergunta para você. A pessoa se refere a ela mesma na terceira pessoa, como se ela fosse um personagem. Tá? Em alguns casos é mesmo, né? Mas assim, e aquela introjeta isso, ou seja, chega a ser deslocado. Então, esse nível de narcisismo, esse nível de autoestima super, hiper elevada, tá? Que não é essa coisa de você ir lá no espelho se olhar um dia e dizer, nossa, realmente eu tô gostoso, olha, esse regime que eu fiz, essa academia tá me fazendo um bem e tal. Isso é legal, isso é bom, tá? Isso é saudável. O problema é quando chega nesse nível realmente mais extremo, tá?
E aí, como eu coloco aqui, está desenvolvido até esse grau, passa a significar uma perversão, né? É uma doença, não é uma doença, um transtorno mesmo, né? Que absorve totalmente a vida sexual do indivíduo, ou seja, o indivíduo só para pensar nele mesmo, tá? Nele mesmo no sentido não de um egoísmo, tipo, quero ficar rico, não é isso, né? Ele fica lá se matando no corpo dele, entendeu? Se apaixonado pelo corpo lá, e aquela pessoa que não quero dar exemplos, né? Mas assim, não come um brigadeiro, que é porque senão vai ficar com a gordura aqui e eu tenho que ficar com um shape assim, porque o verão, porque a praia, porque eu não sei o que. É isso aí, tá? Bom, vamos lá. Acho que vocês já entenderam, né? Vamos lá. Então, apesar de que no início dos estudos psicanalíticos o narcisismo foi identificado mais facilmente em indivíduos que apresentavam traços de perversão, era isso que a gente estava falando agora, dessa pessoa que você observa que tem sérios problemas, vamos colocar desse termo, percebeu-se que ela não é uma perversão. O narcisismo em si não é uma perversão. Pelo menos não num dado momento do desenvolvimento do psiquismo, que é o que a gente vai ver, tá? Mas o complemento libidinal do egoísmo, do instinto de autopreservação, que, em certa medida, pode justificavelmente ser atribuído a toda criatura viva. Então, num primeiro momento, vamos usar esse termo, tá? Você já tem marcado, num primeiro momento, ou num certo grau, num certo estágio, o narcisismo ele não é uma perversão, tá? Ele é, como aqui fala, o complemento libidinal do egoísmo, do instinto de autopreservação, tá? Que em certa medida pode justificavelmente ser atribuído a toda criatura viva. Então, o narcisismo é uma coisa que é necessária para você garantir a sua autopreservação, tá? A sobrevivência, ela é também uma questão de egoísmo, né? Se você se ama menos do que o animal que você vai caçar, você não vai comer. E se você não vai comer, você morreu, né? Já teve um outro vídeo aí que eu falei sobre isso, numa outra disciplina, acho que foi até com a turma de vocês. Falei assim, olha, é muito natural que os animais, na hora de caçar, caçem filhotes, né? Por que é mais fácil você caçar um filhote? Né? Porque o bicho corre menos, simples assim, tem menos defesa, é menos forte, então é mais fácil você matar um filhote do que matar um animal adulto, por exemplo, né? Mas, a não ser que a mãe esteja perto protegendo, né? Mas se a mãe não está perto protegendo, é o primeiro que roda o filhote, né? Ora, você já deve ter visto que todo filhote, na maioria dos casos, né, de qualquer espécie, é bonito. O filhote sempre é mais sedutor do que qualquer animal adulto. Um filhotinho de gato, um filhotinho de cachorro, um próprio filhotinho de ser humano, um filhotinho de vaca, um bezerrinho, né? Os filhotes são sempre bonitos, né? E essa é, inclusive, uma arma biológica, né, para o filhote ser tratado pelo pai, pelos pais, porque ele é tão bonitinho que o pai, né, o pai de qualquer espécie se apaixona por aquela criaturinha tão bonitinha ali e vai lá e cuida e trata e tudo mais, né? É um mecanismo também, né? Alguns atribuem um mecanismo biológico, não sei, né? Ora, se você, vamos supor, o animal não vai ligar para isso, né? O animal vai lá, mata mesmo e pronto. Mas no caso do nosso ser humano, por exemplo, se você estivesse morrendo de fome no meio do mato, caçando, né? Alguma coisa assim, e você de repente encontrar lá um filhote, se você olhar o filhote do bicho e ficar encantadinho, ai, nossa, que bonito, ai, não vou matar ele não vou comer ele, não. Tudo bem, né? Você não come, sem problema nenhum, né? Mas a tua autopreservação, sei não. Então, para você sobreviver, você tem que se amar mais a você do que o bichinho, porque senão quem vai morrer é você. Então, um dos mecanismos para autopreservação de qualquer indivíduo, de qualquer instinto, é você ser egoísta, né? É você pensar primeiro em você, depois no outro. É aquele lobo comendo, né? Já viu? Lobo, leão e tal. É o mais forte come primeiro, depois agora vai, né? Então está presente em qualquer criatura viva, como o Freud coloca aqui, tá? Então não é algo necessariamente uma perversão, é algo que está ali no desenvolvimento normal de qualquer organismo, entendeu? Então vamos lá, o motivo que fez Freud iniciar seus estudos de uma concepção de um narcisismo primário, de uma concepção de peguem isso aqui, tá? Narcisismo primário e normal, tá? Então existe o narcisismo primário e normal, que é um pouco esse que a gente estava falando aqui. Deu-se quando ele tentou incluir os conhecimentos sobre a demência e a esquizofrenia na teoria da libido, né? Então quando ele tenta encaixar aí as parafrenias, né? A demência, a esquizofrenia na teoria da libido, ele começou a perceber que existe um certo estágio de desenvolvimento que, ou melhor, existe uma certa coisa chamada narcisismo que vai estar presente nas demências, na esquizofrenia, mas que também vai estar presente nas pessoas normais. Então, se ela vai estar presente também nas pessoas normais, pelo menos num primeiro momento, o que o Freud vai chamar de narcisismo primário, e esse narcisismo é normal, tá?
Vamos lá, vamos ver se isso vai ficar mais claro ao longo do vídeo, do texto. Tá? Freud identificou que nesses pacientes a libido é retirada dos objetos, ou seja, do mundo externo, e direcionada para fantasias do mundo interno, sobre o próprio ego. Portanto, o investimento libidinal feito sobre o ego era feito às custas do esvaziamento da libido objetal, o que indica que se trata de uma espécie de narcisismo secundário. Tá? O que o Freud vai perceber a hora que ele começa a estudar aqui as parafrenias, né, demência, esquizofrenia, tentando encaixar ela na teoria da libido. Ele vai dizer assim, olha, uma das coisas que a gente nota, por exemplo, no paciente psicótico, alguma coisa assim, é a megalomania. É o fato da pessoa ter delírios de grandeza. Tá? Neurótico também a gente vai encontrar isso. Alguns tipos de neurose, né? Ora, mas nesses delírios de grandeza, né? Ou melhor, nesses esquizofrênicos que tem, aí vão ter os seus delírios, né? Você nunca vai ter um delírio de que o cara é um Zé Ninguém, o cara é um bosta. Né? O delírio é sempre assim, eu sou Napoleão, eu sou o rei da França, né? Eu sou um mega empresário, eu sou um puta artista que não foi reconhecido ainda, né? As pessoas não reconhecem o delírio. É sempre megalomaníaco. É sempre tipo assim, eu sou alguém muito poderoso, né? Aí você fala, mas a tua vida tá uma bosta. Não, a minha vida tá uma bosta porque estão armando contra mim, porque fizeram uma negociata lá que me prejudicaram, por isso que agora eu tô no segundo, mas eu sou a pessoa que blá 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 blá. Então o delírio é sempre de grandeza, né? Então o Freud começou a perceber isso, ele vai dizer assim, nossa, mas existe isso, né? Esses pacientes, eles apresentam essa situação, né? De tipo assim, eles começam a rejeitar o mundo externo. Por que é o delírio? O que é a alucinação? Você nega a realidade, né? Quando eu digo que eu sou, né, um mega empresário que é eu sou melhor, vamos pegar um exemplo de artista aí, né? Eu sou um mega artista, né? Eu sou o melhor cantor do mundo. O problema é que as pessoas não têm a capacidade de reconhecer quão bom eu sou, quão melhor eu sou do que qualquer outro. Cara, você está um pouco fora da realidade, né? Porque a pessoa normal, a pessoa, né, saudável, ela identifica que eu até posso cantar, eu até posso fazer, mas eu sei que eu não sou um cantor igual o Luciano Pavarotti. Né? Eu tenho esse dado de realidade, eu tenho esse senso de realidade. Eu até canto, mas eu não sou melhor do que, sei lá, Roberto Carlos, né? Sei lá, um cantor aí, né? Eu tenho essa noção de realidade, ou melhor, eu tenho a noção, né? Tem gente que é sem noção, é isso, sem noção, né? O cara com delírio é isso, ele acha, não, eu sou melhor do que o Pavarotti, eu sou melhor do que o... É que as pessoas não reconhecem, as pessoas ainda não sabem o meu valor, né? Então o Freud começou a perceber que essas pessoas que têm esse delírio megalomaníaco, o que elas fazem? Elas retiram a libido delas, elas retiram o investimento do real e começam a investir em cima de si mesmas, em cima do seu próprio delírio. Então ele vai falar assim, cara, isso aqui é uma espécie de narcisismo secundário, isso aqui é meio doentio, isso aqui é meio patológico. Né? É o que ele vai. Então, qual é o entendimento que ele vai ter? Ele vai dizer assim: olha, existe esse narcisismo primário, isso que eu estava falando aqui antes, ó, que é necessário para qualquer criatura sobreviver. Né? Eu tenho que realmente me achar bonito, porque se eu não me acho bonito, eu não vou nem dar em cima da menina lá. Porque se eu achar que eu sou feio, que eu sou retardado, que eu sou tudo desengonçado aqui, ela nem vai me amar, então eu não vou nem dar em cima dela. Eu tenho que olhar para mim e dizer: não, eu sou gostoso, sou bonitão aqui, porra, sou um cara bacanão, eu vou lá, né? Passar a cantada lá na morena lá, tal, porque tal. Você tem que ter essa dosezinha, né? Mas a hora que a morena vira pra você e fala, vai descatar, rapaz, você tem que ter a noção da realidade que talvez ela seja muita areia pro teu caminhãozinho, e aí você tira o teu time de campo, né? Isso é o que é o sujeito normal, o sujeito que se acha bonito, vai lá, passa a cantada, toma uma ducha de água fria, retira o time de campo e vai embora, né? Se o cara continuar, ela não sacou, porque ela tá num mau dia, porque um cara gostosão como eu, como é que esse cara aí já tá entrando num delírio, né? Então começa a entrar no delírio de grandeza, ou seja, eu já retirei a minha libido que estava nela, que eu estava investindo nela, eu já tirei dela e agora eu já estou jogando sobre mim mesmo, porque eu sou gostoso mesmo. E ela que não sabe que ela perdeu, porque, porra, eu estou entrando no meu delírio, investindo sobre a minha própria, no caso aqui, meu próprio delírio, né? A minha própria megalomania, e esse tipo de narcisismo, que vai ser um narcisismo secundário, ele tem nuances aí de uma patologia, tá? Então, grosso modo, é isso que o Freud começa a perceber. Então, vamos lá. Então, Freud considerou, né, esse estudo aí do narcisismo nas parafrenias
como uma extensão da teoria da libido que podia ser reforçada por outros elementos, como a observação da vida mental das crianças e dos povos primitivos. Vocês viram isso lá no texto, né? Vou até grifar aqui, vida mental das crianças e dos povos primitivos. Vocês viram isso lá no texto? O Freud vai falar assim, ó, eu podia começar a explicar isso que eu estou descobrindo aqui, o que eu comecei a observar aqui sobre o narcisismo, falando lá das parafrenias, falando lá da psicose, falando lá das demências, só que aí vai estar muito carregado de patologia, né? E vai estar distorcido, porque patologia sempre é uma situação distorcida. Então, vamos estudar uma coisa aí considerada normal, né? Ou saudável, saudável, né? Que é para eu mostrar para vocês que o narcisismo ele realmente existe numa certa dimensão dentro de um contexto de normalidade, tá? E para estudar isso, para observar isso, e falar assim, tem 2 lugares que a gente vai ver isso com muita facilidade, tá? E que são coisas que a gente vai dizer assim, cara, isso é normal, é um narcisismo necessário para um desenvolvimento natural saudável do organismo, tá? Da pessoa. E aí vai falar, ó, a gente pode observar esse narcisismo normal em povos primitivos e nas crianças pequenas. Como que a gente vai fazer isso? Aí vai colocar lá. Em relação aos povos primitivos, né, os povos lá mais tribais, do paleolítico, essas coisas assim, em relação aos povos primitivos, encontramos características que, se ocorressem isoladamente, poderiam ser atribuídas à megalomania, isso que eu estava falando antes. Uma superestima do poder dos seus desejos e atos mentais, a onipotência dos pensamentos, né? Uma crença na força taumatúrgica das palavras e uma técnica para lidar com o mundo externo, ou seja, mágica, né? Que parece ser uma aplicação lógica dessas premissas grandiosas. Então eu trouxe até aqui uma imagem, isso aqui é uma imagem, se eu não me engano, de 3.000 anos, não, 3.000 anos não pode ser, acho que é 10.000 anos. Tá? Essa daqui é a primeira imagem que foi encontrada numa caverna na França, que se acredita ser de um xamã, né, um xamã, um feiticeiro, né, um bruxo, né, feiticeiro, né, que estava aqui, que se acredita, né, que a gente tem os estudos, né, dessa pessoa que estudei paleontologia, né, paleontologia já é estudos dos povos primitivos, lá do paleolítico e tudo mais, né, dessa época aí, que os homens, né, nesse período, né, ou homens primitivos, né, situações primitivas de um modo geral, tinha uma crença, por exemplo, de que você podia jogar um feitiço sobre um animal para poder caçar ele. Né? É muito comum, isso nas cavernas de Lascaux também se encontrou lá pontas de flecha, né, que foram atiradas, se acredita que foram atiradas nas paredes para fazer uma espécie de ritual aí de caça antes, né, da caça em si, né? Várias explicações que a gente tem nesse sentido. Então, por exemplo, aqui estaria um exemplo de um xamã, né, metamorfoseado de um gamo, de um cervo, né? A gente pode ver aqui pelos chifres, mas não só os chifres, aí são vários animais aqui. Os chifres eram de gamo, o rosto era de leão, o corpo era de cavalo, uma coisa assim, são vários animais, né? São vários animais num só que a gente identifica que é um homem pelas mãos e pelos pés aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui não é um animal, é um ser humano, ou fantasiado, ou mimeticamente projetado, né, como um ser meio homem, meio animal, para capturar, entre aspas, aí, a alma do animal, para depois poder capturar o corpo lá na caçada. Né? Então, se tinha a crença de que se eu fosse lá, fizesse um ritual, tipo um dia antes da caçada, que fosse lá e capturasse o espírito do animal, eu poderia capturar o corpo, né, no dia seguinte. Então, isso é uma crença, aqui, ó, megalomaníaca, né? Uma magia, é uma popular magia, né? Então é uma crença mágica de que se eu fizer um ritual lá, eu vou, né? Se eu vou fazer uma caçada para caçar um javali, né? No outro dia a gente vai sair para caçar um javali. E aí um dia antes eu vou lá e faço um ritual lá com desenho um javali na parede e dou uns tiros lá, né? Não tiro não, né? Bato com a minha lança lá na parede para ferir o animal, para a alma dele tá perturbada, para daí depois, no outro dia lá ele tá fraco e aí eu capturo ele. Isso não é, na prática isso não acontece, né? Na prática o ritual que eu fiz não vai influenciar a caçada. Né? Então eu tenho uma crença minha, né? uma crença megalomaníaca de que eu vou ter esse poder, ou eu bebo lá um elixir que o feiticeiro preparou para mim e agora eu tô mais forte, porque agora eu tô preparado. Então eu tenho essa crença de que aquilo ali vai fazer com que efetivamente eu me dê bem na caçada, né? Não é real, vocês percebem que isso é um delírio, né? Delírio megalomaníaco, porém, mas como que isso é saudável? Bom, isso é saudável porque ele tem uma certa dose de verdade, porque o fato de eu acreditar
que eu efetivamente tenho poderes para amanhã, lá no meio da caçada, matar um javali sozinho, com uma lança, que já vi um javali de perto, sabe o que eu estou falando, né? Não é bem assim, mas se eu acredito que eu tenho isso, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente direcionando todo o meu potencial pulsional, todo o meu potencial libidinal para isso, eu faço foco. E aí, a probabilidade de eu efetivamente conseguir realmente esse intento aumenta, né? Então, veja, é saudável, né? É uma espécie de um modo que eu utilizo essa crença, eu supervalorizo o meu ego, né? Eu tenho aqui uma supervalorização narcísica de mim. Agora eu estou mais poderoso, porque agora eu bebi a bebida sagrada, agora eu estou com a lança mágica, agora eu estou com o manto que me vai dar o poder de ir lá e caçar. Eu estou embebido, eu estou imbuído de um poder sobre mim mesmo, que na verdade é um foco maior das minhas pulsões, um foco maior da minha libido, né? Um foco maior da minha atenção para me direcionar e fazer expurgar o medo, né? Expurgar o medo de ficar frente a frente com um animal de 300 quilos com uma presa desse tamanho que vai vir para cima de mim, não para me dar uma lambida de carinho, né? Mas eu vou ter que ficar frente a frente com ele lá, com um pedaço de pau com metal na ponta, né? E eu consigo esse intento. Então isso tem uma conotação positiva, porque eu consigo efetivamente lidar com uma realidade difícil, né? Mas uma realidade que efetivamente vai garantir a minha sobrevivência, né? Então, ao fazer esse ritual, ao fazer o ritual mágico, eu garanto a minha sobrevivência depois no outro dia, né? Talvez não realmente por enfraquecer a alma do animal, mas sim por fortalecer a minha, né? Eu consigo fortalecer o meu espírito para ir para o combate, para ir lá para o enfrentamento com o animal que eu vou caçar, que não é nenhum coelhinho, né? É um bicho grande. Então, isso tem uma conotação saudável, né? Bom, tal atitude, né, de crença de uma onipotência também pode ser observada nas crianças. Assim como a gente vai observar isso nos povos primitivos, a gente também vai observar isso nas crianças. E aqui eu trouxe o belo clássico exemplo do menininho aqui vestido de Homem-Aranha subindo pelas paredes, né? Eu na verdade trouxe essa foto que eu tentei trazer achar um vídeo, mas isso é muito antigo, eu não consegui achar na internet, de uma coisa que aconteceu em Santa Catarina. Isso há uns 15 anos atrás, por aí, 18 anos atrás, mais ou menos. Teve uma cidade lá, não me lembro qual era. Acho que era Lages, tá, se eu não me engano. Mas teve uma criança lá que teve uma casa, teve um incêndio, a casa pegou fogo, tá? E essa criança, eu vi isso numa reportagem na televisão. Essa criança, enquanto a casa estava pegando fogo, a irmãzinha dela, era um bebê, né? Estava dentro da casa, no berço, né? E esse menino, essa criança, ele estava, não sei se estava usando uma fantasia do Homem-Aranha, uma coisa assim, ele tinha uma roupa do Homem-Aranha, acho que ele estava vestido com a roupa do Homem-Aranha, e ele tinha visto um filme do Homem-Aranha, não sei se vocês lembram dessa cena, uma hora lá que o Homem-Aranha entra num prédio em chamas e salva um bebê, né? Ora, na hora que ele viu aquela situação, que era idêntica do filme, ou seja, né, uma situação de fantasia, mas ele viu aquela situação na vida real, ele olhou para aquilo, um incêndio, uma criança correndo risco dentro do incêndio, e o Homem-Aranha, que no caso sou eu, né, que eu estou aqui com a roupa do Homem-Aranha, eu sou o Homem-Aranha. Ele não pensou duas vezes, ele saiu correndo, entrou na casa, né, entrou lá, a casa pegando fogo, tá, ele entra no quarto lá, pega a irmãzinha que estava lá no berço, tá, e sai. E acabando, deu certo, tipo assim, salvou a menina lá e tal. E a mãe louca, né, tipo assim, a criança, né, mas aí acabando, deu tudo certo, ele conseguiu salvar a menina. E aí depois, claro, aí virou herói, aquela coisa toda. Aí o pessoal da televisão foi lá entrevistar ele, né? E aí perguntaram pra ele, por que você fez isso? Por que você entrou lá, né? Você não tava com medo e tal? Não tava com medo não, tal. Mas por que você não achava que podia acontecer alguma coisa com você? Ele falou, não, eu sou o Homem-Aranha, né? Entendeu? É um delírio isso? A criança tem noção de que ela não é o Homem-Aranha? Não, ela não tem, tanto é que ela realmente pensa que ela é o Homem-Aranha. Isso é um delírio, tá? Só que é um delírio, entre aspas, vamos dizer assim, normal, né? É um delírio saudável. Você espera que a criança, numa determinada idade, não tenha uma diferenciação muito clara entre o que é fantasia e o que é realidade, né? E o que inclusive é perigoso, né? Porque, por exemplo, uma criança coloca se você mora no 8º andar do prédio, coloque tela
na sua janela, né? E não dê uma roupa de super-homem pro seu filho, porque ele pode achar que ele voa, né? E aí ele coloca lá, se ele tem lá 4 anos, 5 anos, sei lá, né? 4 aninhos, vai, e é capaz de pular da janela, porque ele não tem uma distinção muito clara entre o que é realidade e o que é fantasia, né? Mas isso é algo que é normal, que a gente vai ver depois aí como é que isso vai acontecendo, porque que isso é importante para a criança, para o próprio desenvolvimento do ego, que depois vai descambar no superego, né? E que, portanto, é saudável. Então, o Freud vai olhar assim, tá vendo? Ó, então, porque é isso que vai dar a unidade disso que a gente vai chamar futuramente de ego. Então, se é isso que vai dar a unidade, então esse narcisismo ele é uma coisa necessária e saudável para o próprio desenvolvimento do indivíduo, tá? Então, ele vai colocar assim, formamos a ideia de que há uma catexia, né, um investimento libidinal original do ego, a parte da qual é posteriormente transmitida a objetos, mas que fundamentalmente persiste e está relacionada com as catexias objetais, assim como o corpo de uma ameba está relacionado com os pseudópodos que produz. Esse exemplo aqui que quem está dando, eu dei uma pulada aqui agora, esse exemplo que quem está dando aqui é mais ou menos assim, ó. Então esse negócio da gente fazer esse jogo com a libido, tá? De estar com a libido investida na gente e jogar num objeto e depois voltar de volta pra gente, isso é uma parte normal, isso acontece, tá? Digamos assim, eu tô aqui, sou um indivíduo, tô aqui, eu direciono a minha libido para um objeto, que foi como eu falei aqui no caso, né? Olho uma mulher bonita, fico interessado por ela, eu jogo a minha libido para ela, né? Eu olho, faço poses, né? Dou a entender que estou interessado, demonstro que eu estou interessado, né? Eu capto a atenção dela e trago isso para mim, trago esse objeto de desejo para mim, se ele for correspondido, né? Se ela também começar a olhar, começar a dar um sorrisinho, passar a mão no cabelo e tal, então eu já estou entendendo que, né, capturei, digamos assim, esse objeto de desejo, né? Então esse movimento de jogar a libido e trazer de volta para mim, dizer assim, haha, sabia que ela ia... A hora que ela entrou, olhou para mim, eu senti que ela... né? Então, esse movimento, ele é normal, ele é natural, é saudável. E aí vai dizer, isso é muito parecido com o que acontece com uma ameba, que ela vai jogar os seus pseudópodos, né? Não sei se vocês lembram lá das aulas de vocês de biologia, a ameba ela faz isso, ela lança aqueles seus pés falsos, né? E para poder efetivamente se alimentar ou caminhar. E o que o Freud vai dizer assim, o que a gente faz é mais ou menos isso. Para a gente poder se relacionar, se desenvolver no mundo, a gente lança como se fosse pseudópodos, né, da nossa libido. Então a gente precisa lançar a libido para fora, capturar objetos e retornar. Agora, então isso é um movimento saudável. Agora, se eu ficar só aqui, né, ou só lá, aí vai ter problema, né? Bom, então nos estudos, né, com pacientes neuróticos, tal movimentação da libido inicialmente estava oculta para Freud. Então, assim, no começo ele não percebeu que tinha alguma coisa ali no meio entre o eu e o objeto, né? Que só distinguia a existência da libido do ego e uma libido objetal que se comportavam como se fossem antíteses. Então, ali no texto ele vai estar colocando isso. Olha, que no começo, né, Freud, isso que eu tinha colocado antes, já é quase a conclusão do pensamento dele, né? Ou melhor, conclusão não, né? O desenvolvimento. Lembrando que esse texto aqui é uma introdução ao narcisismo. Não teve conclusão, né? Freud morreu e não acabou essa obra, então é só uma introdução aí, né? Que depois vai ser desenvolvido por outros autores, né? Mas no começo o Freud entendia isso, olha, que existia a libido do ego e a libido do objeto. E que aí você vai ter o ápice num tipo de indivíduo ou no outro tipo de indivíduo. Que ele vai colocar aqui, ó. O ápice de um lado estaria o indivíduo apaixonado, que projeta totalmente a sua libido no objeto, né? E no outro, no seu objeto da paixão, e o ápice do outro estaria no paranoico, que considera que os outros o perseguem, né? Então ele vai dizer assim, quando no começo das suas observações sobre isso, o Freud só conseguia identificar 2 tipos de libido, que depois foi aquilo que eu falei, ele vai entender que é tudo uma libido só e que é um movimento de você jogar os pseudópodos, não é, né? Você joga e traz de volta. Mas no começo o Freud achava que tinha uma libido que é só minha e uma libido que é só dos objetos, né? Depois ele vai fazer essa distinção, ele vai acabar com essa distinção, melhor dizendo. Mas no começo ele vai pensar isso, olha, então é assim que existe. E ele vai acreditar nisso porque num extremo de um lado, ou seja, naquele que só lança a libido para fora, a gente vai estar o indivíduo apaixonado. Aí eu, só como exemplo, né, eu trouxe aqui o Pepe Le Peau, não sei se você é da época de vocês, né, que é o gambá aqui, né, não sei se você, quem conhece a historinha, é o gambá que se apaixona por uma gata, né, na verdade essa aqui não é um gambá, essa aqui é uma gata, e ela sem querer, por um dado momento, ela
acabou se pintando de branco aqui, então ele pensa que é uma gambá, mas não é uma gata, mas ele não consegue reconhecer, perceber a diferença e persegue ela, né? Completamente apaixonado por ela. E no outro extremo seria o paranoico, aí eu trouxe o exemplo clássico, o Twig, né, lá do South Park, não sei se vocês, quem conhece aí, que já viu, né, mas aí esses seriam os dois extremos do que o Freud vai estar falando, o extremo de uma libido objetal e o extremo de uma libido focada no ego aí, né, o apaixonado e o paranoico, né. Para quem quiser conhecer um pouquinho aí tanto do Pepe Le Pew quanto do Twig, eu vou deixar aqui embaixo 2 videozinhos, tá, um deles aqui, mostrando o Pepe Le Pew, que é apaixonado pela gatinha, e outro aqui do Twig, preocupado porque a Coreia do Norte vai lançar um míssil na casa dele. Então, eu acho que é engraçado. É só para caráter ilustrativo, tá? Não precisa ver agora não. Depois, quando acabar o vídeo aqui, vocês vão lá e assistem. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Bom, então nesse ponto, Freud, né, chama a atenção para a necessidade de destacar 2 questões antes de continuar. Isso aqui foi aquilo que eu falei que, né, ele começa a abrir frentes, começa a falar de outras coisas que eu não vou me ater muito a isso aqui não, tá? Mas só para pontuar aqui porque no texto tá. Então ele vai dizer assim, a primeira coisa que é obrigado a gente prestar atenção. Qual a relação entre o narcisismo e o autoerotismo descrito como um estado inicial da libido? Né? Isso aqui eu até vou falar um pouquinho lá no próximo vídeo. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui corresponde pra gente. Então, qual é a relação entre o narcisismo e o autoerotismo? Tem alguma ligação? Tem alguma relação entre esse autoerotismo que o bebê apresenta e o narcisismo? Vamos ver. E a segunda coisa é, se concedermos ao ego um investimento inicial da libido, por que a necessidade de distinguir entre a libido sexual e uma energia não sexual das pulsões do eu? Né? Bom, aqui, né? A postulação de uma única espécie de energia psíquica não nos pouparia de todas as dificuldades que residem em diferenciar uma energia dos instintos do ego da libido do ego e a libido do ego da libido objetal? Bom, esse segundo ponto aqui é o que eu não vou entrar, não vou tratar desse ponto, porque aqui é onde ele começa já a fazer uma distinçãozinha aí, distinçãozinha não, né? Começa aí a entrar a responder para o Jung, que nesse momento já estava começando a questionar aí a teoria da libido do Freud, né? E vocês sabem que o Freud e o Jung vão romper aí, né, nessa briga por causa da teoria da libido, né? Que o Freud insistia que a libido, né, as pulsões principalmente, são totalmente sexuais e o Jung não aceitava isso, né? Mas só para entender um pouquinho, né? Tipo assim, ó, que nesse ponto ele está falando, olha, não há necessidade de distinguir entre uma libido sexual e uma energia não sexual na teoria das pulsões. Aqui nesse ponto, Freud ainda está falando de pulsões do eu e pulsões sexuais, né? Como se existisse pulsões do eu e pulsões sexuais. Lá em 1920, mais lá na frente, quando ele vai sobre os instintos e suas vicissitudes, né? A pulsão e suas vicissitudes, ele vai juntar tudo isso aqui e vai dizer, olha, não existe pulsão do eu e pulsão sexual, existe pulsão de vida, ponto, né? Então tudo aquilo e pulsão de vida é sexual, ponto, né? Mas nesse momento aqui ele ainda estava nessa discussão entre pulsões do ego, pulsões sexuais, né? Libido sexual. E aí o Jung vinha com, não, eu tenho uma libido que não é sexual, mas o Freud não aceitava. Então como é que tu prova, como é que tu diz que não tem uma libido sexual se existe pulsão do eu? Né? Se existe pulsão sexual, é pulsão do eu. E nesse ponto aqui o Freud ainda estava desenvolvendo a teoria. Então, mas aqui ele já estava se incomodando com isso, já estava dando umas respostas para o Jung, né? O que vai lá na frente culminar depois com a junção das pulsões do eu e as pulsões sexuais em pulsão de vida. Então, o que vai interessar para nós? No final das contas, né? A menos que você seja aí um estudioso de história da psicanálise e tudo mais. O que interessa para nós existe pulsão de vida, ponto. Que aí depois ele vai colocar, né, que se contrapõe às pulsões de morte. Mas aí isso é uma outra conversa, isso é uma outra história, né, uma outra treta na psicanálise, né? Então aqui, o que o Freud vai começar a fazer é dar uma resposta para o Jung. Por isso que eu falo, eu não vou nem entrar nisso, porque isso aqui foge completamente do nosso objetivo, da nossa disciplina, tá? Bom, em relação à primeira questão, né, Freud argumenta que uma estrutura como o ego não pode estar presente no indivíduo desde o início e, portanto, precisa ser desenvolvida. Né? As pulsões autoeróticas, por sua vez, já estão presentes desde o início, sendo preciso que algo seja acionado, no caso o ego, para que surja o narcisismo. Desculpa, adicionado, né? No caso o ego, para que surja o narcisismo. Então, olha, o que eu falei fazer assim, em relação à primeira questão, qual é a relação entre autoerotismo e narcisismo? Olha, para que exista narcisismo, para que eu esteja, né, narcisismo, eu estou apaixonado por mim, precisa ter o mim, né? Precisa ter o ego. Então, o Freud vai dizer assim, olha, está totalmente relacionado à questão do autoerotismo, né? As pulsões autoeróticas,
o ego e o narcisismo. Na verdade, é quase como uma coisa inseparável. Para que surja o ego, é preciso que eu, por meio de um oh meu Deus, agora surgiu aqui. Por meio de um comportamento, por meio de um mecanismo narcísico, eu direcione, né, as minhas pulsões autoeróticas para o meu corpo, para o meu próprio corpo. Que é isso aqui que vocês estão vendo o bebê fazendo. Né? Quando você vê a criancinha lá brincando com o seu dedo lá e botando na boca, babando tudo e olhando para o dedo, olhando para a mão, pegando o pé, botando o pé na boca, o que ela está fazendo ali? Ali ela está tendo uma pulsão autoerótica, ela está tendo um autoerotismo, porque ela tem prazer, ela tem as sensações, né? Sensações eróticas, de sensações corporais, que causam prazer na criança, né? E ela está jogando esse prazer, ela está se satisfazendo esse prazer no próprio corpo. Né? Aos poucos, né, num primeiro momento, a criança não sabe, não tem uma diferenciação entre o que é o peito da mãe, porque ela não sabe qual é a diferença. Uma criança de alguns dias, por exemplo, ela não sabe qual é a diferença entre o seio da mãe e a boca que ela tem, né? A boca dela, a boca que ela, né? A sua boca, né? É uma coisa indiferenciada. Aos poucos, ela começa a perceber que existe eu, né? Esse eu é bem rudimentar, né? E mamãe, né? O peito da mamãe, onde eu vou lá mamar. Então eu começo a ficar encantado com o fato de eu ter dedos. Eu começo a ficar encantado com o fato de eu ter lábios, de eu ter língua. Né? E eu fico lá... Você já viu o bebê, né, fazendo isso? Então isso é esse protótipo, esse aqui é bem protótipo mesmo ainda, de um narcisismo que vai precisar existir para que eu desenvolva isso que é o ego. Né? Eu não vou entrar aqui agora, porque já tem 1 hora de vídeo aqui, por que precisa surgir o ego, né? Eu estou partindo da ideia de que vocês a essa altura aqui já têm essas concepções mais claras, né? Por que eu preciso que o ego surja? Porque eu não posso ficar simplesmente com uma concepção de prazer do id, né? Então, eu preciso que o ego surja, mas o ego só vai surgir se eu direcionar as minhas pulsões autoeróticas para o meu próprio corpo. Ou seja, o ego vai surgir, né? Na verdade, o narcisismo e o ego vai estar como se fosse um bolo só. Um vai ser dependente do outro. Tá? Então, qual é a relação entre pulsão autoerótica e narcisismo? Total. Né? O narcisismo ele vai ser uma decorrência de uma coisa que já existe no indivíduo desde que ele nasce. Tá? Essas satisfações corporais nasceu, você tem, é biológico. Isso é biológico. Tá? Então, o narcisismo ele vai surgir quando eu lanço essa pulsão sobre o meu próprio corpo. Tá? Então, ou seja, quando eu começo a desenvolver o meu ego. Começou a desenvolver o ego, começou a desenvolver o narcisismo. É claro que num bebê aí de 1 ano, 2 anos, isso aqui é muito rudimentarzinho, né? Muito rudimentar, bem proto-ego a gente poderia colocar, né? Em relação à segunda questão, Freud, na verdade, responde à crítica de Jung, né? Critica Jung, que estava rejeitando a teoria da libido e a ideia de que as pulsões seriam puramente sexuais. Foi o que eu estava falando antes, né? Não vou entrar nessa seara, porque aí aqui seria a briga entre o Freud e o Jung aí, a respeito de se existe, se não existe uma libido sexual, uma pulsão que não seja sexual e por aí vai. Eu não vou entrar nessa seara. Tá? Então, só para fechar aqui, então, como o Freud ali vai meio que desabafar no texto, vocês devem ter visto isso, ele falou que seria naturalmente uma questão diferente se eu provasse que a teoria da libido já fracassou na tentativa de explicar essa segunda doença. Isso foi asseverado por Jung, né? E é por causa disso que eu me vi obrigado a entrar nessa última discussão da qual gostaria de ter sido poupado. Né? Então o próprio Freud ali no texto reclama, olha, eu vou falar disso aqui, tá? Eu nem queria estar falando disso, né? Mas eu vou ter que falar disso por causa do Jung, que está enchendo o saco lá, por causa da teoria da libido. Então ali no texto, né, como a nota do editor fala, o Freud começa a falar de coisas que não são bem relacionadas ao narcisismo em si. Tem a ver, tem a ver, mas não é bem o foco ali, mas ele começa a falar para dar uma resposta para o Jung, e aí que ele começa, né, como eu tinha falado, o texto começa a ficar muito denso, porque a gente começa a perceber que ele começa a falar de outras coisas que tem relação com o narcisismo, tem, mas não seria o foco da discussão, e joga tudo ali no texto, e aí fica um embolado, né? Por isso que o texto ficou pesado, e o próprio Freud diz que não ficou satisfeito depois, né, com o resultado da obra, né? Bom, gente, estendeu um pouquinho mais, né? Eu acho que estendeu porque eu fiquei falando do mito do Narciso lá no começo, mas tudo bem, fazia parte, era necessário, tá? Então a gente continua nesse texto agora em outro vídeo. Então no segundo vídeo agora eu vou falar da segunda parte do texto. Depois eu vou fazer mais um terceiro, aí divido o texto em 3 vídeos e aí a gente encerra, tá?
Então, dúvidas, alguma coisa que vocês tenham, anotem, porque aí quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente esclarece um pouquinho mais aí. Acho que ficou claro, mas de novo, eu sei que é um texto pesado, eu sei que é um texto mais denso, né? Então, de repente, aqui na explicação, assim, algumas coisas podem ter ficado um pouco confusas, porque eu também estou falando rápido, né? Mas aí, então, quando a gente fizer o nosso encontro síncrono, a gente esclarece melhor, tá bom? Anotem tudo aí. Vejam agora o vídeo 2, né? Que essa altura já deve estar no ar. Depois o 3, e aí a gente se encontra depois para tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço aí, bons estudos e até mais.